amanhecerão, beleza, pessoal? Professor Brendo aqui. Nós vamos falar de muita coisa hoje ligada a alguns conceitos elétricos, tá? E para você que está acompanhando com o livro aí, vamos trabalhar hoje com o capítulo 3, tá certo? Do livro 1, página 417. Nós vamos comentar hoje falando aí sobre campo elétrico. Pessoal, falar de campo elétrico é uma coisa muito fundamental, muito importante quando você está estudando eletricidade, tá certo? Vocês já devem ter visto ou ainda vão ver com outro professor a parte de força elétrica, a parte de eletrização, de carga elétrica e por aí vai, tá certo? O campo elétrico ele é uma consequência, ele é um fator fundamental quando você vai estudar, por exemplo, interação de cargas elétricas, tá certo? Ou por atração ou por repulsão, beleza? Então hoje nós vamos ver como funciona o campo elétrico, tá certo? Vamos entender como é que ele trabalha, como é que ele atua sobre a carga elétrica e daí vamos definir algumas equações básicas ligadas tanto à força quanto ao campo elétrico, beleza? Vem comigo, vamos lá. Sim, pessoal, primeiro de tudo, grava uma coisa muito importante, beleza? Eu sei muito bem que cargas elétricas se interagem, tá? Carga positiva com carga negativa vai sofrer atração e você sabe muito bem que quando eu tenho carga positiva com carga positiva, né, iguais ali, vão sofrer repulsão. A pergunta é, por que cargas elétricas sofrem atração e sofrem repulsão? Primeiro de tudo, porque existe claramente ali uma força elétrica nessas cargas. A pergunta é, quem que gera essa força elétrica sobre as cargas? E daí vem a resposta clara, que é o campo elétrico. Grava uma coisa de cara, o campo elétrico ele vai ser responsável, ele vai gerar uma força elétrica sobre as cargas, tá certo? Quando cargas elétricas interagem uma com as outras, tá? Primeiro elas criam ao seu redor um campo elétrico e esse campo vai gerar uma força elétrica que pode ser ou de atração ou de repulsão, tá bom? Então eu tenho aqui duas cargas opostas, claramente vai ser uma atração. Essas cargas criam ao seu redor, né, tem ao seu redor um campo elétrico. E quando esses campos se interagem, vai também ter o que? A força elétrica aplicada. Então, quem gera força elétrica é o campo elétrico. É a primeira coisa que tem que aprender quando se fala em eletricidade, quando se fala em campo elétrico. Beleza? Um ponto importante do campo elétrico, pessoal, é esse Ezinho aqui, tá? É esse Ezinho. E esse Ezinho, ele tem uma setinha em cima. Por quê? Porque o campo elétrico, pessoal, ele é um vetor, tá? Ele é uma relação vetorial. Então aqui nós vamos estudando uma relação vetorial sobre as cargas elétricas, tá bom? Professor, eu não lembro ou ainda não vi o que é força elétrica, tá? Pessoal, força elétrica vai ser estabelecida por esse carinha aqui chamado Coulomb. A lei de Coulomb vai ser fundamental para nos trazer o ideal de força elétrica. Tá aqui, ó, força elétrica é a constante eletrostática, tá certo? O produto das cargas e a distância ao quadrado. Lembra que esse casinho aqui, pessoal, é a constante eletrostática. E ele vale aí 9 vezes 10 a nona, tá certo? Sempre o mesmo valor. Essa equação aqui, pessoal, é a equação ligada à força elétrica, tá bom? A força elétrica. E daí, se você entende que campo elétrico, olha a ideia, campo elétrico gera uma força elétrica sobre uma carga, fazendo ela interagir ali com uma outra carga por aí vai, você já consegue ver a equação de campo elétrico. Aqui, ó, campo elétrico vai ser a força elétrica aplicada sobre quem? Sobre uma carga. Campo elétrico, pessoal, é dado em newtons por Coulomb, newton de força, Coulomb de carga, você já viu isso aí, tá bom? Força elétrica, pessoal, força elétrica aí, já está aqui para você, é Newton, força é Newton, e tá aí Newton e Coulomb para você, tá bom? Essa aqui, pessoal, é a equação fundamental ligada ao campo elétrico, que eu posso muito bem pegar essa equação e eu posso amplificar ela, eu posso ver ela de outra forma. Como? Se eu substituir essa equação com essa equação, eu posso ter uma nova equação ligada ao campo elétrico. Cadê ela aqui? Está aqui, ó. Campo não é força por carga? Beleza. Mas quem é a tua força? K, produto das cargas e distância ao quadrado. Tá aqui, ó. K, produto das cargas
e distância ao quadrado dividido pelo Qzinho, tá? Eu só substituir força aqui, tá bom? Então, força por carga, eu posso cortar as cargas, tá bom? Vou cortar as cargas e no final vai ficar o quê? Vai ficar essa equação para você, ó. Campo K, Q, distância ao quadrado, tá bom? O que isso representa para você? Primeiro, mais uma vez, esse K aqui, pessoal, mais uma vez, ele é a minha constante, tá? A constante eletrostática, que é esse valorzinho aqui. Professor, o que seria a constante eletrostática? Pessoal, a constante eletrostática ela é uma constante do meio, tá? Para haver interação entre cargas, tem que ter uma dependência do meio. O meio, né, se é vácuo ou se não é vácuo, vai trazer muita influência. Essa é a constante eletrostática no vácuo, tá? Isso aqui é no vácuo, tá bom? Aqui eu tenho uma carga e aqui eu tenho a minha distância ao quadrado. O que isso também te significa? Está te falando, basicamente, que o campo elétrico ele é inverso à distância ao quadrado. Ou seja, para você aí, ó, quanto maior for a distância, menor o campo, menor a distância, maior o campo. Ou seja, campo e distância são relações totalmente inversas, tá bom? E olha um ponto interessante, se você for observar com cuidado, essa equação aqui, ela é similar a essa equação aqui. Concorda comigo? Ela não é? São similares. Qual é a diferença clara? A diferença clara é que aqui nós temos duas cargas e aqui eu só tenho apenas uma carga. Professor, e o que isso significa para mim? Pessoal, simples. Olha a ideia. Para acontecer, para de fato termos forças elétricas entre cargas, tem que ter duas cargas ou mais. Não tem como uma carga sozinha fazer força elétrica nela mesma. Não tem como você fazer força em você mesmo. Então, não existe força elétrica em apenas uma carga. Para ter interação de força elétrica, tem que ter uma, duas, três, quatro, cinco cargas. Então, tem que ter de duas cargas para frente. Agora, o campo elétrico, que é interessante, o campo elétrico ele depende apenas de uma carga. Ou seja, eu posso sim ter campo elétrico em apenas uma carga, se eu quiser, tá? Então, para haver força, tem que ter duas cargas. Para haver campo, tem que ter apenas uma carga, tá bom? Não precisa ter interação com uma outra carga ali, não. Porque quando acontecer interação, já vai vir a força para você, tá bom? Então, eu tenho força, eu tenho campo aplicado. E aqui, pessoal, é um entendimento matemático, né? Quando você entende que campo é força sobre uma carga, tá? Que faz a carga ali interagir uma com a outra, tá bom? Isso aqui é um entendimento matemático muito básico para você, ligado ao campo elétrico. Nós vamos ver agora o entendimento aí vetorial. Como é que eu posso olhar para o campo elétrico como uma relação vetorial? Quer ver? Esse negócio da internet é muito bom, velho. É muito bom. Pessoal, te liga, estamos de volta. Vamos falar agora sobre uma questão vetorial, tá? Uma visão vetorial do campo elétrico, tá bom? Tu acabou de ver comigo uma questão mais matemática, né? Uma questão mais matematizada do campo elétrico, né? Para poder definir lá o que nós vimos do campo elétrico. Aqui nós vamos ver uma relação mais vetorial, né? Analisar os vetores, as famosas linhas de campo. Tá? Como é que eu posso ver, de fato, a atuação de um campo elétrico? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, aqui eu vou fazer um estudo vetorial do meu campo elétrico. E aqui eu vou te fazer um paralelo muito importante, né? Uma relação muito importante entre eletricidade e magnetismo para formar o que você conhece muito bem de eletromagnetismo. Tá? Aqui eu tenho campos elétricos e aqui eu tenho campos magnéticos que juntos vão formar o que você conhece como onda eletromagnética. E eu posso fazer um paralelo muito importante entre eles olhando os seus campos, né? O elétrico e o magnético. Quer ver? Vamos lá. Pessoal, na eletricidade eu posso formar tanto monopolos quanto dipolos. Então, monopolos e dipolos. Ou seja, eu posso na eletricidade trabalhar com cargas isoladas. Eu posso trabalhar com carga positiva ou com carga negativa, né, de forma isolada. Isso é muito importante. Então, aqui na eletricidade, ó, repara, eu tenho carga positiva e eu tenho carga negativa. A carga positiva, repara, o campo elétrico em uma carga positiva é sempre de saída, tá? O campo sempre sai da carga.
Isso se ela for positiva. Agora, se ela for negativa, o campo sempre entra. Então, positiva, campo sai, negativa, campo entra, tá bom? Isso eu tenho os monopolos, é cada carga isolada, tá bom? Quando eu pego as cargas e junto elas, eu vou juntar elas, eu vou formar o que eu chamo de dipolo, tá bom? Então, quando eu juntei as duas cargas, vou ter agora um dipolo, e esse dipolo, repara, ó, os campos se interagem, uma com a outra, e mais uma vez, ó, positivo, os campos estão de saída, né? Negativo, os campos estão de entrada. O campo sai do positivo e entra no negativo. Isso é monopolo, isso é dipolo. Então, na eletricidade, lembra, na eletricidade, nós sempre vamos ter monopolos e dipolos elétricos, tá bom? Quando eu falo em polos, estou falando em cargas, tá bom? De boas? Quando se fala em magnetismo, que vai ser um outro paralelo que a gente pode fazer aqui, muito importante, tá? Magnetismo vai falar para você sobre campo magnético. Aqui nós falamos sobre campo elétrico. Aqui vai ser sobre campo magnético. E presta bem atenção, tá? Repara que as linhas de campo em um sistema magnético, né, um ímã, por exemplo, ele tem uma particularidade muito interessante. Por quê? O campo magnético, né, no magnetismo, nós não possuímos monopolos magnéticos. Não existe monopolo magnético. Só vai existir o quê? Dipolo magnético. Somente possui dipolo magnético. As linhas de campo saem de um ponto e entram em outro, né? Sai do norte e entra no sul. Ou seja, eu não posso, por exemplo, cortar um ímã no meio e separar o norte do sul. Se eu cortar no meio, eu vou ter dois ímãs diferentes, tá? Então, não existe monopolo magnético, só existe dipolo, ou seja, não possui cargas magnéticas. E vou te dar uma dica muito interessante, tá? Um dos caras mais conceituados na física, que vai trazer essa unificação entre eletricidade e magnetismo, vai ser James Clerk Maxwell, tá? As equações de Maxwell são muito importantes. Então, a dica para você, em casa aí, dá uma olhadinha sobre as equações de Maxwell, para que você possa entender melhor essa relação magnética, juntando aí com a relação elétrica, beleza? Então, só recapitulando aqui, eletricidade, nós temos monopolos e dipolos elétricos, e magnetismo nós temos apenas dipolos magnéticos. Não existe monopolo magnético, não existe carga magnética até agora. Beleza? Para poder fechar, falta fazer apenas uma coisa com vocês aqui, tá? Que é fazer uma relação vetorial entre campo elétrico e força elétrica, e daí a gente fecha esse ideal de campo elétrico e ficamos de boa, beleza? Quer ver outra mudança rápida aí, ó? Falei, sempre dá certo, sempre dá certo. Estamos de volta. É o seguinte, pessoal, para a gente fechar essa parte aqui de campo elétrico, falta falar somente de uma coisinha com você, tá? Que é bem simples, bem básico e bem direto. Como é que eu posso relacionar questões vetoriais de força e questões vetoriais de campo na prática? É muito comum as provas, os vestibulares te cobrarem essa relação e basicamente tu só responde qualquer questão de campo elétrico se você souber isso aqui agora. Quer ver? Vem cá. Como é que eu posso juntar uma relação vetorial entre força e campo elétrico? Pessoal, depende muito da carga, tá? Se a carga ela for positiva, né? A tua carga ela for positiva, lembra que na carga positiva o campo elétrico é sempre de saída, tá certo? Quando ela for positiva, o campo segue a força elétrica. O vetor campo elétrico ele vai seguir a força elétrica. Beleza? Ou seja, mesma direção e sentido. Quer ver? Olha aqui, ó. Carga positiva, força elétrica para a direita, campo elétrico também para a direita. Então, sempre que for positiva, a força segue o campo. Tranquilão? De boa, massa. Agora, se a carga ela for negativa, lembra? O campo elétrico numa carga negativa é um campo de quê? De entrada, tá bom? Então, se a carga for negativa, o campo ele vai ser oposto à força elétrica. Vocês vão ter sentidos ali opostos na mesma direção, só que sentidos opostos. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu tenho uma carga negativazinha aqui, a força vai para a direita e o campo vai para a esquerda. Então, é muito importante na hora da prova você saber definir se aquela carga é positiva ou se é negativa, para você saber para onde vai o campo elétrico, se ele segue a força ou se ele não segue a força. Por exemplo, aqui, vou te fazer um exemplo muito comum, tá? Campo resultante. É muito comum as provas perguntarem para você
assim, tendo uma figura tal, determine para mim qual é o campo resultante dessa figura, ok? Ok? Bora ver aqui, ó. Eu tenho um triângulo, tá? Equilátero aí, um triângulo bonitinho para você, e eu tenho 3 cargas nos seus vértices, né? Eu tenho essas 2 cargas positivas e essa carga negativa. Como é que eu posso encontrar nessa figura um campo resultante? Bora fazer? Vem comigo. Pessoal, repara. Essa carga com essa, negativo. Positivo é o quê? Atração, correto? Então vai ter uma força atrativa para cá, ó, e para cá, correto? Força elétrica aqui, ó, e aqui também força elétrica, beleza? Tranquilão? Só que essa carga aqui, ela é negativa, correto? E na carga negativa, o campo é oposto à força. Então, se a força está para cá, o campo vai estar para lá. Concorda comigo? Campo de 1. Já fiz o primeiro campo. Bora fazer o segundo campo. Essa com essa, ó, negativo e positivo, também vai fazer o quê? Vai fazer a atração. Então, ó, força para cá, de atração. Correto? Pessoal, mais uma vez, se essa carga é negativa e a força está descendo, o campo é o quê? Oposto. Ó. O campo é oposto, então sobe aqui, ó. Esse é o campo de 2. Repara que essa cargazinha, tá aqui, ó, ela agora vai ter um campo para cá e vai ter um campo para lá, né? E1 dessa carga e E2 dessa cargazinha. Cadê a resultante? Cadê? Aqui no meio, ó, vetores. É bom depois, eu vou te falar, é bom depois você dar uma olhadinha em vetores, tá? É muito importante você revisar o ideal de vetores, porque aqui é muito ideal vetorial, tá bom? Então aqui, ó, eu fiz os campos do sistema e acabei encontrando o meu campo resultante. De regra prática e regra direta, para você encontrar o campo resultante é só você somar todos os campos envolvidos, tá bom? Mas primeiro, é muito importante você definir o vetor desse campo resultante, tá? Aqui é o nosso campo resultante, beleza? E reparou, para mim achar de fato os campos, eu primeiro fiz o quê? Primeiro fiz as forças. Então eu digo para você, primeiro faz as forças elétricas, né, de atração e repulsão, depois você vai fazer o campo olhando se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Senhores, fechamos aqui a parte de campo elétrico, tá? Você repara que ela é bem simples, ela é bem direta, ela é bem prática. Então é só você ligar os pontos importantes e ficar de boa, tá bom? Alô você, senhores, estamos de volta, pessoal. Seguinte, já falamos de algumas coisinhas ligadas à eletrostática, né? Campo elétrico, força elétrica, enfim. Hoje vamos falar de um novo conceito, tá? O conceito final ali ligado à eletrostática, que é o ideal de potencial elétrico. Pessoal, esse conceito é muito importante para você sair dessa aula bem tranquilo, bem de boas, com o ideal de eletrostática. Essa ideia vai estar no teu livro aí, capítulo 4, tá? Página 426, livro 1, beleza? Então vamos lá, vamos falar aí sobre potenciais elétricos. Não se assusta, tá? O 4 sem equação, mas não se assusta, é super normal. O que seria um potencial elétrico? Pessoal, potencial vem do ideal de potencialidade, tá? Então, como é que eu posso definir um corpo? Seria potente ou não potente? É pela sua energia, né? É quanto de energia ele possui, é quanto de potencialidade ele possui. Então, quando falarmos em potencial elétrico, nós estamos falando em energia. Estamos falando de energia de quem? Energia das partículas. Então, não tem como trabalhar com potencial elétrico se não falarmos primeiro de quem? Se não falarmos de energia potencial elétrica. Primeiro de tudo, toda vez que você ouvir a palavra potencial elétrico, você vai lembrar de energia, tá certo? Vamos aqui, ó. Vou fazer para você uma analogia, tá? Um comparativo entre a relação da mecânica clássica, que você já conhece, já viu lá nos primeiros anos, e a relação elétrica, beleza? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, qual é o comparativo que eu posso fazer com a mecânica clássica e com a relação elétrica? Vamos ver uma situaçãozinha aqui, claro? Vamos lá. Eu tenho um corpo qualquer, tá? Um corpo, uma bolinha, que está caindo, né? Está entrando em movimento, está caindo. Ela cai justamente porque ela possui uma força, um peso,
que puxa ela para baixo, que no caso está aqui, né? A força peso é a massa vezes a tua gravidade. Lembra que a gravidade aí é o campo gravitacional, que vale aproximadamente aí 10 metros por segundo ao quadrado, todo mundo sabe disso. E daí, essa bolinha, ao cair, né, ela percorre um espaço, né, ela percorre uma altura aqui, um deslocamento desse ponto até esse ponto. Como é que eu posso olhar essa situação e matematizar ela? É simples. Por um conceito bem claro, que você já deve conhecer ou já deve lembrar, se não, volta lá na mecânica clássica para você relembrar, a energia potencial, a variação dela, né, vai ser igual ao teu trabalho produzido. O ato de um corpo se movimentar, o ato de um corpo sair de um ponto e ir para outro, ele sofre por obrigação de trabalho, ele exerce um trabalho, que pode ser um trabalho motor ou resistente, beleza? Professor, eu não lembro o que seria trabalho. Pessoal, trabalho é a força que você sofre vezes o teu deslocamento. Então é o produto entre a tua força e o teu deslocamento. Está aqui, ó. A energia potencial, ela vai ser o trabalho, né, que é a força, vezes o teu deslocamento. Nesse caso mecânico, a força sobre a bolinha é quem? É o peso, né? Então, bota aqui peso. Quem é o nosso deslocamento é quem? É o H, né? Então, bota aqui o H. Você é inteligente, sabe muito bem que peso é massa vezes gravidade, então, energia potencial vai ser massa, gravidade e altura. E essa aqui é aquela famosa equação que você conhece da energia potencial. Lembra que nós temos energia cinética e temos energia potencial gravitacional, que é nesse caso aqui. E ela está aqui, ó, massa, gravidade e altura. Eu te provei a relação aí entre energia e trabalho. Aí tu fala assim, professor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com relações elétricas? Bora trocar a bolinha por uma carga elétrica? Vamos? Então vem cá. Agora eu vou ter aqui uma carga elétrica, tá? Essa carga elétrica, vamos de novo supor que ela está indo de cima para baixo, ela está caindo aí, né? Está caindo ela. Qual é a força que faz com que ela se movimente? Qual é? Força elétrica. Falamos dela na última aula, tá? Força elétrica aqui. E ao ato dela se locomover, ela percorre também um espaço, né? Uma distância. Certo com isso aí? Você acabou de aprender comigo que energia potencial, a variação dela, é igual ao trabalho, correto? Aqui, ó, a variação da energia potencial, nesse caso elétrica, vai ser igual a quem? Ao nosso trabalho. Você também é inteligente, lembra que trabalho é a força vezes o deslocamento, correto? Aqui, ó, só que nesse caso vai ser quem? A força elétrica e o nosso deslocamento. Tudo bem? Aqui a gente colocou a força como peso, né? Porque aqui é mecânica clássica. Aqui colocamos a força como força elétrica, porque aqui é eletricidade. Tudo bem? Então, a variação de energia potencial elétrica vai ser a força elétrica vezes a nossa distância. Você, de novo, é inteligente, assistiu a minha última aula e viu que eu te mostrei que a força elétrica, a famosa lei de Coulomb, né? É aquela equaçãozinha, né? K, que é a constante eletrostática, produto das cargas e a tua distância ao quadrado, correto? Então, ó, coloquei ela aqui, vezes a distância, cortei distância com distância, não é isso? Vai embora e vai ficar o que no final? Aqui, ó, energia potencial elétrica vai ser a constante eletrostática, o produto das cargas e a nossa distância. Essa aqui é a equação fundamental ligada à energia potencial elástica. Mais uma vez, quando você ouvir a palavra potencial, você vai lembrar de energia. Professor, como é que eu posso calcular o potencial elétrico sabendo sobre energia elétrica, sobre energia potencial elétrica? Vou te mostrar agora. Quer ver? Eu vou pegar essa equação e eu vou abrir ela aqui para você mais ampla. Olha aqui, ó. E daí é o seguinte, te liga. Pessoal, se eu já entendo como funciona a energia potencial elétrica, tá? Eu posso de fato entrar no conceito de potencial elétrico. Eu te falei já muitas vezes. Toda vez que falar em potencial elétrico, você vai lembrar de energia, certo? É a energia que uma partícula tem, certo? Então, o potencial elétrico, que vai ser esse Vzinho, tá? É esse Vzinho aí, ele vai estar ligado à energia.
Ou seja, é quanto de energia uma carga possui para fazer determinada ação, né? Se movimentar, subir, descer, por aí vai, tá bom? Então, o meu potencial elétrico, ele vai ser a quantidade de energia que eu tenho na minha carga. É simples. Energia sobre a minha carga. E você, inteligente, acabou de assistir, acabou de ver eu te mostrando lá no último quadro a energia potencial elétrica, tá certo? Então daqui, ó, lembrete para você, a energia potencial elétrica ela vai ser a constante eletrostática produto das cargas sobre a tua distância. Tranquilão? De boa? E daí eu posso juntar essas duas equações e fazer assim, ó, potencial vai ser a energia, ó, juntei ela aqui, sobre a tua carga. Eu corto as cargas, correto? Corto as cargas, os Qzinhos, e fica o que no final? Fica assim, ó, V vai ser igual a K, Qzão sobre D. O que que isso te representa, pessoal? Isso vai te representar duas coisinhas. Primeiro, que o potencial elétrico, ele independe, vou te falar agora no teórico, independe da carga de prova, ou seja, ele independe dessa cargazinha, para ele não importa se ela existe ou não, tanto que eu cortei ela aqui, tá bom? E o potencial elétrico, ele é inverso à distância. Quanto maior for a distância, menor é o potencial elétrico. Menor a distância, maior o potencial elétrico. Por quê? E aí, por quê? Que potencial é inverso à distância? Pensa comigo, raciocina comigo aí. Quanto maior a distância, certo? Está aqui, ó. Aqui. Quanto maior a distância, menor o potencial. Correto? Está aqui para você. Por que isso aí? Pessoal, quanto maior a distância, menor é a força que eu tenho. Ok? Lá você lembra disso lá em Coulomb. Maior distância, menos força elétrica eu tenho. Se eu tenho menos força, eu tenho menos energia. Concorda comigo? E potencial está ligado à energia. Se eu tenho menos força, menos energia, eu também vou ter o quê? Menos potencial. E daí vem a explicação dessa relação inversa de potencial e distância. Lembra que o potencial elétrico ele é dado em volts. É muito comum você ver aí as pessoas falando a alta voltagem. Pessoal, alta voltagem, volts, vem de potencial elétrico. Tanto que hoje a gente caracteriza assim, uma corrente elétrica, ela é muito intensa pela voltagem, né? Alta voltagem, alta corrente, porque tem alta energia. Concorda comigo? Baixa voltagem, tem baixa corrente, porque tem baixa energia. Tranquilão, de boa? Massa? Vamos para frente. É muito comum as pessoas confundirem potencial com diferença de potencial. Não seja essa pessoa, tá? Professor, o que seria a diferença de potencial? Vai ser esse delta U. Olha a diferençazinha. Potencial é V, diferença de potencial é U, tá? É U. Confunde não. O delta U, a diferença de potencial vai ser claramente um menos o outro, né? O potencial de A menos o potencial de B. E grava uma coisa muito importante, pessoal. A diferença de potencial, ela é fundamental para que exista corrente elétrica. E grava isso. Por quê? Daqui a pouco nós vamos falar sobre eletrodinâmica. E na eletrodinâmica, nós vamos ver corrente elétrica. Só existe corrente elétrica se tiver uma diferença de potencial. Professor, eu ainda hoje não consigo ver esses potenciais. Quer ver? Olha para cá rapidão. Vamos supor que isso aqui é um fio, correto? Isso aqui é um fio. E esse fio possui vários elétronzinhos em movimento. Tu sabe que próton não se movimenta, correto? Se movimentar vai ser elétron aí. Os potenciais, pessoal, é as extremidades do fio. É os extremos do fio. Aqui eu tenho o potencial A e aqui eu tenho o potencial B. Quando falo em potencial, eu estou falando de energia, eu estou falando desses pontos extremos entre o fio, no caso aqui o fio elétrico, correto? E daí o que isso tem a ver? Para que esses elétrons se movimentem de um lado para o outro,
Primeiro, já te falei, se tem movimento, tem o quê? Tem trabalho, correto? Para que esses elétrons se movimentem organizadamente de um ponto para o outro, tem que ter uma diferença de potencial. E tendo diferença de potencial, eu vou ter corrente elétrica. Beleza? Logo, a diferença potencial vai ser um trabalho aplicado sobre a carga. Por quê? Porque esse trabalho sobre a carga gera movimento. E movimento gera corrente elétrica. É lógica. Corrente elétrica, corrente vem de movimento, né? Elétrico vem de elétrons. Então, elétrons em movimento de forma organizada, cuidado, tá? Elétrons em movimento de forma organizada é a corrente elétrica. É a corrente elétrica. E para ter movimento, tem que ter trabalho sobre a carga. E isso vai ser a tua diferença de potencial. Tranquilão? Então, não confunde, tá? Não confunde. O potencial elétrico é a energia sobre a carga. A diferença de potencial é o trabalho sobre a carga. Eu vou ser bom contigo. Eu vou te colocar aqui agora um quadro de equações que nós falamos nessas aulas para que você possa raciocinar melhor e lembrar de cada uma. Beleza? Vou te colocar aqui em 3, 2, 1... Pessoal, só que antes disso, antes de eu te mostrar um quadro de equações, eu deixo te falar um pouco melhor, um pouco mais sobre blindagem eletrostática. Esse conceito é muito importante, ele é muito cheio de conceitos, cheio de ideias que pode te confundir na hora de uma prova, na hora de analisar uma questão, tá? O que seria blindagem eletrostática? O próprio nome já fala. Blindagem vem de blindar de fato, tá certo? Blindar a questão da eletricidade, né? A questão elétrica. Como é que eu posso fazer um sistema ser isolado? Simples. Eu te coloquei no último quadro um círculo, né? Uma esfera condutora, tá? Cuidado com isso aí, tá certo? Eu vou ter aqui uma esfera condutora, né? Realmente de metal. E quando essa esfera condutora oca for incidida sobre ela uma descarga elétrica, por exemplo, aí, sobre ela carregando essa esfera negativamente, né, através de uma descarga elétrica sobre ela, dentro o campo dela vai ser zero. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nessa situação a carga elétrica ela vai se dissipar apenas na superfície externa da esfera, justamente porque aqui eu tenho uma superfície equipotencial. E nós já falamos agora há pouco sobre superfícies equipotenciais, são aquelas onde o potencial é o mesmo, onde não tem corrente elétrica, onde não tem campo elétrico. Tá bom? Isso aqui é muito aplicado no dia a dia para a questão de segurança, então automóveis, aeronaves, eletrônicos em geral, todos têm um princípio de blindagem eletrostática para evitar que você sofra algum dano ao sofrer uma descarga elétrica, tá certo? Então, é só um conceito bem rápido, só para a gente lembrar sobre essa blindagem. Te aconselho você depois a dar uma pesquisadazinha sobre esse conceito para que possa acrescer conhecimento para você, beleza? Agora, bora ver um quadro geral de equações para que você possa gravar essas ideias na tua cabeça e ficar de boa, beleza? Olha o quadro aí. E daí é o seguinte, pra gente fechar aqui, e tu fala pra mim, bicho, que física é difícil. Física não é difícil, velho. Isso é questão de lógica, tá? De pensamento. Eu não quero que você se preocupe ou foque em aprender equações, tá? Vocês viram aqui que só nesse conteúdozinho nós temos muitas equações ligadas a campo, a força, a potencial, a energia potencial. Eu não quero que você se preocupe em aprender essas equações. Eu quero que você se preocupe em entender o conceito de energia, conceito de potencial, conceito de força, conceito de campo elétrico e por aí vai. Isso é o mais importante, beleza? Isso aqui é para você apenas ter uma noção matemática necessária para fazer futuras questões que vão fazer depois aí nas futuras aulas. Beleza? Seguinte, pessoal. Quadro de equações. Nós já falamos aqui sobre força, campo, energia, potencial e diferença de potencial. E começamos a falar um pouquinho sobre corrente elétrica, tá bom? Nós temos aqui, ó, equações de força. Lembra? Equação de força, já falamos sobre ela, da famosa lei de Coulomb, tá certo? Equação de campo, equação de energia potencial elétrica, equação de potencial
equação de diferença de potencial. Cuidado com elas, porque tu vai ver que elas são bem similares. Por exemplo, ó, olha essa equação e essa equação. Não são similares? Não são? Só muda o quê? Que aqui nós temos um d ao quadrado e aqui nós temos um d, tá certo? Cuidado para você não confundir elas. Olha essa equação e essa equação. Também não são similares? São similares. Cuidado, não confunde. Essa é d ao quadrado e essa é somente d. Então, cuidado com essa relação de confusão ali de equações. E aqui nós temos a nossa diferença de potencial, que acabamos de falar sobre ela. Ponto importante para você não esquecer mais um. Professor, no meu livro também fala sobre superfícies equipotenciais. O que seria uma superfície equipotencial? Pessoal, superfície equipotencial, olha o nome, equi vem de igualdade, potencial vem de potencial. Superfícies equipotenciais são superfícies que possuem o mesmo potencial. O mesmo potencial. Então, mais uma vez, superfícies equipotenciais são superfícies que possuem o mesmo potencial. E a pergunta para você tu aprendeu comigo que quando tem diferença de potencial, temos corrente, correto? Pode haver corrente elétrica em uma superfície equipotencial? Sim ou não? Tempo. Não pode. Por quê? Se é equipotencial, não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, também não tem corrente elétrica. Beleza? Por isso que é muito comum de se falar que, por exemplo, rapidão aqui, ó, que, por exemplo, em uma superfície esférica isolada a vácuo, em uma superfície equipotencial, o teu campo elétrico ele é zero. Tá ligado? E aqui vai estar ligado também, vai estar ali junto ao conceito de blindagem eletrostática. Pessoal, esse conceito de blindagem eletrostática é muito fundamental. Por quê? Porque ele vai te falar ali sobre essa questão de campo zero, tá bom? Então, pessoal, é isso. Já falamos de muito conceito ligado aí a campo elétrico e ligado também à questão de potenciais elétricos. Fica aí com o teu livro, fica com os conceitos, dá uma estudazinha básica e nós voltamos em breve para a gente fazer questões com vocês e ficarmos de boas. Beleza? Se cuidem, não morram, não usem drogas e até a próxima. Valeu, senhores!